Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem apagados os vossos pecados. Eu preciso falar sobre algo que tenho adiado há tempo demais. Não por falta de oportunidade, por falta de coragem, porque arrependimento de verdade exige uma honestidade que vai fundo demais para ser confortável, que mexe em lugares que eu preferia deixar fechados, que me obriga a olhar para o que fiz sem suavizar, sem justificar, sem encontrar uma razão que diminua o peso do que foi. E eu fui fazendo isso, suavizando, justificando, chamando de fraqueza o que era escolha, chamando de circunstância o que era decisão, chamando de erro o que eu sabia ser pecado desde antes de cometer. Isso não é arrependimento, é negociação. Arrependimento de verdade não começa com uma lista de coisas que fiz. Começa com o reconhecimento de que o que fiz não foi só contra uma regra, foi contra ti, foi contra o que tu colocaste dentro de mim, que sabia o caminho certo e escolheu o outro. E essa dimensão, a dimensão de que o meu pecado tem um destinatário, que ele não é só um erro pessoal, mas uma ruptura de relação, essa dimensão eu evitei encarar por muito tempo. Hoje eu encaro. Eu fiz coisas que sabia que não devia fazer, não por ignorância, por vontade. Entrei em lugares que devia ter evitado. Abri portas que devia ter mantido fechadas. Voltei a hábitos que tinha prometido não voltar. E cada vez que voltei, a promessa que fiz antes foi ficando mais barata, mais fácil de quebrar. Como se o ato de prometer e quebrar fosse se tornando um ciclo tão familiar que eu parei de levar a promessa a sério antes mesmo de fazê-la. E isso me envergonha. Tem coisas que carreguei em segredo, achando que o segredo diminuía o peso. Mas o segredo não diminui. Ele fermenta. Ele vai crescendo por dentro até contaminar o que está ao redor. A oração perde o peso. A palavra perde o sabor. A adoração perde a autenticidade. E você continua fazendo tudo, indo a tudo, participando de tudo. Mas por dentro existe uma distância que só ti e eu sabemos que está lá. Essa distância tem nome, e o nome é o que eu não quis chamar pelo nome. Mas tu disseste, arrependei-vos e convertei-vos para serem apagados os vossos pecados. Apagados, não enfraquecidos, não diminuídos, como se nunca tivessem existido. E isso é uma generosidade que vai além do que minha mente consegue processar. Que tu estejas disposto a apagar o que eu fiz como se nunca tivesse acontecido, mediante um arrependimento genuíno, é uma oferta que eu não mereço e que não posso recusar. Então hoje eu não nego mais. Não nego o que fiz chamando de outra coisa. Não nego o peso do que escolhi chamando de fraqueza passageira. Não nego a ruptura que isso causou, fingindo que a relação continuou igual. Coloco diante de ti com o nome certo, com o peso real, sem tentar aliviar o que não merece ser aliviado antes de ser perdoado. Eu me arrependo, não como fórmula, não como ritual, como alguém que olhou para o que fez, sentiu o peso real do que é, e não quer mais ser a pessoa que escolheu aquilo, que não quer mais voltar ao mesmo ciclo, fazer a mesma promessa, quebrar do mesmo jeito, e se apresentar de novo com as mesmas palavras, esperando que dessa vez signifique mais do que as outras vezes. Dessa vez, precisa ser diferente. E a diferença não está na intensidade da emoção que sinto agora. A emoção passa. A diferença está na decisão que fica depois que a emoção passar. Porque convertei-vos não é só virar para ti, é virar as costas para o que eu estava olhando antes. É uma mudança de direção que não é emocional, é estrutural. É rearranjar o que eu priorizo, o que eu protejo, o que eu permito, a partir de agora. E eu quero isso. Com tudo que tenho de honesto dentro de mim agora, apaga o que precisa ser apagado. Não o que eu escolho apagar, o que tu sabes que precisa ir. Porque há coisas que eu ainda nem sei nomear, mas que tu vês com clareza. Coisas que ficaram como raiz depois que o fruto foi removido. Apaga até a raiz e faz de mim alguém que leva o arrependimento a sério, o suficiente para não tratar a graça como garantia de recomeço barato. Amém.